Vamos encontrar agora a função inversa de algumas funções. Vamos começar com uma função f de R em R, cuja lei é f de x é igual a 7x menos 8. E vamos não só determinar a lei da função inversa, mas vamos também determinar o domínio e o contradomínio dela. Nesse caso, nós temos uma função do primeiro grau, né? E todas as funções do primeiro grau de R em R são bijetoras, sempre. Então, se ela é bijetora, ela tem uma inversa. E a função inversa de f, nós temos que inverter o domínio e o contradomínio, mas como aqui é a mesma coisa, ela vai continuar sendo de R em R. E qual vai ser a lei da função inversa? Bom, é só fazer aquele processo que nós vimos na parte 1, né? Você substitui o f de x por y, então você fica com y é igual a 7x menos 8. E agora você inverte as letras, então nós vamos ficar com x é igual a 7y menos 8. E agora nós isolamos o y. E, portanto, somando o 8 dos dois lados, nós ficamos com 7y é igual a x mais 8. Portanto, y é igual a x mais 8 sobre 7. Ou, se você quiser, x sobre 7 mais 8 sétimos. Isso aqui, então, vai ser f inversa de x. X mais 8 sobre 7. Vamos fazer mais uma com função do primeiro grau. Vamos pegar a função g de R em R, definida pela lei g de x é igual a menos x mais 2. Novamente, é uma função do primeiro grau, de R em R, portanto, ela é bijetora, e se ela é bijetora, ela tem uma inversa. E a inversa dela também vai ser de R em R, nós temos que inverter o domínio e o contradomínio, mas aqui eles são a mesma coisa. E para achar a lei, é só seguir o mesmo processo. Você substitui o g de x por y é igual a menos x mais 2. E agora você inverte as letras, então x é igual a menos y mais 2. E agora é só isolar o y. Então, você subtrai 2 dos dois lados da equação, então você fica com x menos 2 é igual a menos y. E agora você multiplica os dois lados por menos 1. Menos x mais 2 é igual a y. E isso aqui, então, é g inversa. Então, g inversa de x é igual a menos x mais 2. Observe que, nesse caso, a função original e a sua inversa são a mesma coisa. Menos x mais 2, menos x mais 2. E não tem problema nenhum em acontecer isso. E, na verdade, o fato da função inversa ser igual à sua função original tem a ver com o gráfico da função g. Eu vou fazer aqui o gráfico da função g rapidamente, só para ilustrar o que está acontecendo. Então, a função g, a raiz dela é x é igual a 2 e ela encosta no eixo y no 2. Estou fazendo aqui bem rápido o gráfico, certo? A raiz é x é igual a 2 e ela encosta no eixo y no 2. Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Isso é o gráfico da função g. Nós sabemos que para achar o gráfico da função inversa, você tem que refletir o gráfico da função g sobre um espelho que está na reta y é igual a x, que é mais ou menos essa reta aqui. Então, para achar o gráfico da inversa, é como se você pegasse e refletisse a função g sobre esse espelho, que é a reta y é igual a x. Só que acontece aqui que o gráfico da função g e o gráfico da função y é igual a x formam um ângulo de 90 graus. Aqui está meio torto, né? Mas, na verdade, eles são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Então, quando você refletir a função g sobre esse espelho, na verdade, você vai obter a própria função g. Você vai refletir ela sobre esse espelho e você vai obter a própria função g.
Então, o gráfico da função inversa e da função g são a mesma coisa, né? Por isso que as fórmulas são iguais. Certo? Isso tem a ver com o fato de que o gráfico da função g é perpendicular ao nosso espelho, que é a reta y é igual a x. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum da função original ser igual à inversa. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar a função h. h de x é igual a 2x menos 1 sobre x mais 1. E agora nós vamos usar um programa aqui e analisar o gráfico dessa função e determinar o domínio e o contradomínio dela para que ela seja bijetora, e daí nós vamos encontrar a inversa. Porque lembre-se, só existe inversa se a função for bijetora. E antes de fazer isso, nós vamos primeiro determinar o domínio dessa função h. O domínio é todos os reais tirando o elemento menos 1. Porque se o x for igual a menos 1, o que acontece? Nós vamos ter um denominador igual a zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 1. Então, o domínio da função h é o conjunto dos reais tirando o elemento menos 1. Porque se x for igual a menos 1, o denominador é zero. Então, agora vamos analisar o gráfico aqui no programa WinPlot, que eu já usei em outros vídeos, é um programa gratuito. Então, vamos fazer aqui o nosso gráfico. A função é 2x menos 1 sobre x mais 1. Ok? Esse, então, é o nosso gráfico. Nós não temos ferramentas a nível do ensino médio para fazer esse gráfico, na verdade. Por isso que eu estou usando o programa aqui. Observe, em primeiro lugar, que esse gráfico passa no nosso teste da reta horizontal. Se eu for desenhando várias retas horizontais nele, nenhuma dessas retas encosta no gráfico em mais de um ponto. Portanto, esse gráfico representa uma função injetora. Certo? Nós podemos dizer, então, que essa função é injetora, porque ela passa no nosso teste da reta horizontal. Eu até posso fazer aqui, já que nós estamos no computador, nós podemos usar alguns recursos aqui. Eu vou fazer aqui uma reta horizontal e vamos aqui ir mudando a posição dessa reta. Observe que conforme eu passo essa reta, ela nunca encosta no gráfico em mais de um ponto. Portanto, esse gráfico representa uma função injetora. Observe também que não existe nenhum ponto nesse gráfico cuja coordenada x é menos 1. Isso acontece, obviamente, porque o menos 1 não faz parte do domínio da função. Nós vimos que se x for igual a menos 1, o denominador vira igual a zero. Na verdade, nós dizemos aqui que nós temos uma assíntota vertical em x é igual a menos 1. Uma assíntota é uma reta que parece que o gráfico vai encostar nessa reta, mas na verdade nunca encosta. Né? Você pode ver aqui, parece que o gráfico vai encostar no menos 1. Se nós fizéssemos uma reta vertical aqui no menos 1, parece que o gráfico vai encostar nessa reta, mas ele nunca encosta. Porque o menos 1 não faz parte do domínio da função. Nós dizemos que é, então, uma assíntota vertical. Vertical, óbvio, porque está na vertical. O que acontece aqui, na verdade, é que o gráfico ele tende ao infinito positivo, conforme ele tende ao menos 1 pela esquerda, e ele tende ao infinito negativo, conforme o gráfico vem vindo aqui da parte direita, e ele se aproxima do menos 1 e vai ao infinito negativo. Mas isso nós vamos estudar bem mais quando nós estudarmos cálculo e limites. Outra coisa que você pode ver aqui é que o gráfico também possui uma assíntota horizontal. Existe uma reta horizontal que parece que o gráfico vai encostar, mas nunca encosta. E essa reta é a reta
y é igual a 2. Eu vou fazer aqui o gráfico dessa reta, é simplesmente f de x é igual a 2. Vou pegar aqui azul, ok? Observe que o gráfico parece que vai encostar nessa reta. Parece que vai encostar, mas na verdade ele nunca encosta. A mesma coisa aqui na parte esquerda. Parece que ele vai encostar nessa reta, mas nunca, nunca, nunca ele encosta. Então, essa reta é uma assíntota horizontal, porque, claro, ela está na posição horizontal. Não existe nenhum ponto no gráfico cuja coordenada y é 2. Isso significa, então, que o 2 não faz parte da imagem dessa função. Então, nós podemos dizer que a imagem dessa função h é o conjunto dos reais. Observe, né? Todos os reais são abrangidos, digamos assim, por esse gráfico, tirando o 2. Não existe nenhum ponto cuja coordenada y seja igual a 2 nesse gráfico. Então, nós podemos dizer que a imagem é os reais, tirando o elemento 2. E lembre-se, para a função ter inversa, ela precisa ser bijetora. Ela já é injetora, falta ela ser sobrejetora. E para ela ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, vamos simplesmente escolher o contradomínio como sendo igual à imagem. Vamos escolher o contradomínio como sendo isso aqui. Os reais tirando o elemento 2. Então, isso aqui também vai ser igual ao contradomínio para que a função seja sobrejetora também. Então, a função h ela vai ser uma função cujo domínio é os reais, tirando o elemento menos 1, e o contradomínio é o conjunto dos reais, tirando o elemento 2. E dessa forma, nós definimos a função h para que ela seja bijetora. E se ela é bijetora, ela tem uma função inversa. E nós já podemos determinar o domínio e o contradomínio da função inversa, né? É só inverter aqui. O conjunto dos reais, tirando o elemento 2, vai ser o domínio. E o conjunto dos reais, tirando o elemento menos 1, vai ser o contradomínio. Agora, vamos determinar a lei da função inversa. E, na verdade, talvez se você achar isso como um exercício em algum livro, dificilmente, pelo menos eu acho que dificilmente eles vão pedir para você determinar o domínio e o contradomínio para que a função seja bijetora, até porque você não tem, a nível de ensino médio, as ferramentas exatas necessárias para isso. Então, geralmente, eles vão pedir só a lei da função inversa, mas aqui eu achei interessante nós determinarmos o domínio e o contradomínio também. Então, vamos determinar a lei, né? Chega de papo. É só substituir o h de x por y e agora inverter as letras. Então, nós ficamos com x é igual a 2y menos 1 sobre y mais 1. E agora nós temos que isolar o y. Para fazer isso, nós multiplicamos os dois lados da equação por y mais 1. Dessa forma, nós cancelamos o denominador do lado direito e o lado esquerdo fica xy mais x, é só distribuir o x aqui, que é igual a 2y menos 1. Subtraindo 2y dos dois lados e subtraindo x dos dois lados, nós ficamos com xy menos 2y é igual a menos x menos 1. Certo? Tudo que eu fiz foi passar tudo que tem y para o lado esquerdo e tudo que não tem para o lado direito. Agora, nós podemos fatorar um y aqui do lado esquerdo. Então, nós ficamos com y vezes x menos 2 é igual a menos x menos 1. Ou aqui nós podemos fatorar esse sinal de menos e escrever assim, menos x mais 1. Certo? Coloquei o menos em evidência aqui fora do parênteses. E agora é só passar isso aqui dividindo, né? Então, o y é igual a menos x mais 1 sobre x menos 2. Isso aqui, então, é a função h inversa. Como eu falei, nós poderíamos ter feito isso logo no começo, né? E nem se preocupado em relação ao domínio e contradomínio, mas eu achei interessante trabalhar isso também.
E observe que essa função, ela satisfaz pelo menos o nosso domínio aqui, né? Observe que a função não pode ter o valor x é igual a 2, porque se o x for igual a 2, o denominador fica zero. E nós não podemos ter denominador zero. E vamos fazer o gráfico dessa função h aqui. Por mais que eu já estou passando do tempo, talvez esse vídeo fique muito monótono, mas vamos fazer o gráfico da função h. É menos x mais 1 sobre x menos 2. É isso? Menos x mais 1 sobre x menos 2. Ok? Então, é esse gráfico verde aqui. É esse gráfico verde aqui. Observe que ele tem uma assíntota vertical aqui no 2, porque o 2 não faz parte do domínio da função, e ele tem uma assíntota horizontal no menos 1, porque o menos 1 não faz parte da imagem e nem do contradomínio da função. Como nós vimos aqui, o menos 1 não faz parte da imagem e do contradomínio também, porque o contradomínio é igual à imagem, né? Porque a função é bijetora. E observe também, se eu fizer aqui a reta y é igual a x, y ele já tem ali o f de x, ele vai só colocar x. Observe que o gráfico verde é o reflexo do gráfico vermelho sobre essa reta, certo? Se eu pegar e refletir o gráfico vermelho em relação a esse espelho aqui, que é a nossa reta y é igual a x, eu vou obter o gráfico verde. Então, de fato, tratam-se de duas funções inversas entre si, porque o gráfico de uma é o reflexo da outra sobre essa reta. Mas, enfim, eu espero que eu não tenha falado demais ou confundido muito você e espero que esse vídeo tenha sido útil. E até o próximo.